Oi, amor da minha vida, estamos aqui no 10º dia, dia 10, da campanha poderosa de oração de Daniel. São 21 dias de campanha que a gente está fazendo, a gente já está quase na metade dessa campanha e Deus já tem operado grandes milagres. Se você já viu todos os vídeos da campanha, continue acompanhando. Caso você ainda não tenha assistido os outros vídeos, eu peço para que você volte nos vídeos desse perfil e assista todos os vídeos. Pegue todas as orações, não fique um único dia sem fazer. Não pule nenhum outro dia, nenhum outro vídeo, porque Deus ele vai operar grandes milagres aqui, grandes bênçãos. A gente conhece o caráter de Deus. Ele não é homem para que minta. O nosso Pai nos conduziu para essa campanha poderosa porque Ele quer fazer grandes coisas. O Senhor fará de novo os seus feitos. Independente se você está passando por uma batalha, por uma luta, se você está numa situação hoje que você não está vendo saída, Deus está cuidando de tudo para você. O Deus, ele te traz paz agora, te traz sossego, te traz refrigério para a tua alma. Em nome de Jesus, eu declaro que você e a tua casa estão protegidos debaixo do esconderijo do Altíssimo. Recebe agora a paz do Espírito Santo de Deus. Recebe na tua alma o próprio Espírito Santo te trazendo esse conforto, esse consolo que você tanto precisa. Fique forte, permaneça firme, aguente só mais um pouco, porque você está prestes a viver uma grande reviravolta na tua vida. Esse deserto que você está passando, ele é temporário, ele está sendo para forjar teu caráter, para deixar você uma pessoa mais forjada, mais afiada, e você vai ter um grande testemunho depois que você sair daí. Não se desespere, porque o deserto, ele não é o fim da tua história. Você está sendo aprovado pelo Senhor durante essa fase. Você tem buscado a Deus com fé, tem entregado o teu coração e continue buscando a Ele com todas as forças. Eu quero muito que você pegue a tua Bíblia agora. Nós estamos na campanha de Daniel e para reforçar Daniel, ele precisava muito de uma revelação do Senhor e ele teve um sonho, mas não conseguiu interpretar. E ele precisava trazer essa revelação para que todo um povo tivesse conhecimento, discernimento, para que ele pudesse trazer esse novo direcionamento para todo um povo. Mas ele não entendeu o sonho. Então ele orou para que Deus trouxesse para ele a revelação desse sonho, para que ele soubesse para qual caminho conduziria ali o povo naquela situação. E desde o primeiro dia a bênção de Daniel já tinha sido liberada. O Senhor escutou a oração de Daniel no primeiro dia, liberou a bênção, mas como tem uma batalha espiritual entre céu e terra, essa bênção demorou 21 dias para chegar para ele, porque ficou travada no mundo espiritual por conta de um principado, de uma potestade, o príncipe da Pérsia, que é um inimigo, não deixou essa bênção chegar para o Daniel. E aí o Senhor coloca um anjo para guerrear, para que ele conseguisse ganhar essa bênção. O anjo não consegue vencer esse principado e pede ajuda do arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel que expulsou o inimigo do céu. Ele, o poderoso, que sempre nos ajuda. Repita agora em voz alta essas palavras. Arcanjo Miguel, ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. Ele é um santo anjo do Senhor que também nos protege. Nós temos nossos anjos da guarda e os anjos do Senhor. São muitos anjos que estão aqui na terra nos protegendo. Assim como tem a potestade, o inimigo, 33% dos anjos aí caíram com ele, né? Que são os anjos caídos, que ficam aí atazanando, atormentando. Tem uma quantidade muito maior de anjos de Deus e do Senhor que nos ajudam, que nos escutam, que nos guardam, que nos protegem. O arcanjo Miguel é um deles. Então, sempre peça a proteção de Deus Pai, de Jesus, é através de Jesus que a gente chega através de Deus. E lembre sempre de orar para o teu anjo da guarda, pedindo a proteção do anjo do Senhor. E agora pegue a sua Bíblia. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, porque nós vamos ler uma passagem poderosa. É uma passagem que eu amo muito, uma das minhas passagens assim que mais falam comigo no meu coração. Você vai abrir a tua Bíblia lá em Samuel. Ontem a gente falou do Samuel.
né, do profeta Samuel. O que a gente falou sobre ele? Que Ana gerou Samuel, o filho da promessa. Ana era estéril e ela orou para o Senhor, pedindo um filho homem, e ele trouxe o Samuel para ela. Agora, em Samuel, você vai lá no capítulo 17, nós vamos ler algumas passagens aqui de Davi e Golias, essa batalha épica, a maior batalha que já existiu na história da humanidade. Eu quero trazer alguns pontos para que você reflita sobre isso. Acompanhe aqui comigo, nós vamos começar aqui capítulo 17, versículo 4. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, pesava 60 quilos essa couraça. E aí, passando aqui um pouco mais para frente, falaram assim: mandem um homem para lutar sozinho comigo. Foi isso que o Golias disse. E todo o exército dos israelitas ficaram apavorados. E aqui depois, a gente lendo, tem uma passagem que fala assim: Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Durante 40 dias, o filisteu, que era o Golias, aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Ele chamava as pessoas para guerra, para luta, e ninguém tinha coragem de enfrentar esse homem de quase 3 metros, esse gigante. E nessa ocasião, Jessé, que era o pai de Davi, disse ao seu filho assim: Davi, pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve 10 queijos. E aí pediu para ele levar. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Então o pai de Davi, Jessé, tinha um filho que estava lá também nessa guerra, nessa batalha, que era o Eliabe. E ele pede para o Davi só levar comida para os homens que estavam no acampamento. A guerra ela não estava acontecendo porque o Golias estava chamando as pessoas para guerrear e ninguém tinha coragem. Já tinham se passado 40 dias. Imagina um cenário onde tem um gigante de 3 metros de altura, 40 dias, todo dia falando assim: e aí, ninguém vai aparecer? Ninguém vai vir me vencer? Eu vou tomar a terra de vocês? E um exército inteiro ali atrás que não tinha coragem de enfrentar esse gigante. Davi levantou-se de madrugada, pegou a carga, partiu como seu pai ordenou. E Davi, ele chega e fala assim: quando ele vê os soldados lá nessa batalha, ele vê a movimentação, ele vê que está acontecendo uma guerra, ele escuta falar que o rei Saul vai dar grandes riquezas para quem vencer o Golias, e Davi pergunta assim aos soldados: o que vai receber o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Nisso, o irmão de Davi, se atente a essa passagem, o irmão de Davi, o Eliabe, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau, você só veio para ver a batalha. E aí o Davi falou assim: o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? E então ele se vira para o outro e pergunta a mesma coisa: o que vai ganhar quem vencer? Nisso, Davi vai até Saul, que era o rei, e diz assim: ninguém deve ficar com o coração abatido por conta desse filisteu. Teu servo, ele, Davi, vai lutar com ele. E o rei responde: você não tem condições de lutar. Você é só um rapaz, ele é um guerreiro. E olha só o que o Davi responde para ele. Davi fala exatamente assim para Saul: o teu servo, ele, Davi, toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego ele pela juba e dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso,
Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Nisso, o rei Saul fala assim: vá e que o Senhor esteja com você. Outra passagem aqui que eu quero ressaltar, que depois a gente vai passar sobre ela, é que o Davi fala assim: o Saul veste o Davi com uma armadura, com um capacete de bronze, coloca uma espada nele, reveste ele, pensa que ele está indo para uma guerra. Ele tem que estar com um capacete, ele tem que estar com uma couraça para não ser atingido no coração. Ele tem que estar com um cinturão, com uma espada, e tudo isso era muito pesado para ele. Ele era só um rapaz, ele era um pastor de ovelhas, acostumado a andar só com uma túnica. E aí, o que ele fala para o rei Saul? Eu não consigo andar com isso, pois eu não estou acostumado. Então ele tira toda essa armadura e em seguida ele só pega o teu cajado, ele vai num riacho, pega 5 pedrinhas lisas, coloca na bolsa e ele vai lá enfrentar o filisteu. E olha só o que acontece. Quando ele chega lá, a hora que o Golias vê o Davi, um rapaz, um moço, sem armadura, sem espada, com uma bolsinha com umas pedrinhas dentro, ele simplesmente fala assim: por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E ele amaldiçoa o Davi, invocando os seus deuses, e disse: vem aqui, darei a sua carne às aves do céu, aos animais do campo. Porém, Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo eu cortarei, arrancarei a sua cabeça e darei às aves do céu, e toda a terra saberá que tem um Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha do Senhor, Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção, Davi correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Davi atira a pedra no Golias, bem na cabeça, ele cai. Davi arranca a cabeça dele, e naquele dia toda a terra soube que tinha um Deus em Israel. Gente, essa passagem ela é muito poderosa, são muitas camadas, né? A primeira, eu quero falar aqui para você que Davi, ele era excluído, tá? Davi, ele era rejeitado, ele era excluído, tanto que quando o Samuel foi ungir ele, na verdade, né? Quando foi isso mesmo, quando Samuel foi ungir Davi, o Davi não foi convocado na hora da unção. Eles eram vários irmãos, muitos irmãos mais velhos, que estavam mais preparados. E quando Samuel chega e fala assim: eu vou ungir um filho aqui. O Senhor pediu para ungir um dos seus filhos. Ele chama todos os filhos, menos o Davi. Porque ele pensa, vai ungir o Davi. Davi é pastorzinho de ovelha. Ah, menino lá. Não, ele não chama ele não. E aí Samuel fala, não, tá faltando um. Quem que tá faltando? Chama ele. E Samuel unge o Davi. Tá? Então Davi já foi rejeitado pelo próprio pai, na própria casa, na própria família, ele não era reconhecido. Na segunda parte, quando o pai de Davi fala assim, vai lá levar comida para o teu irmão e para todo mundo que está lá no acampamento de batalha, porque eles estão lá o dia inteiro, faz 40 dias que eles não saem de lá, leva comida para ele. Ele era um iFood ali, né? Foi levar comida. Quando ele chega lá, ele vê a movimentação, ele quer entender, uai, mas o que vai ganhar? Não é possível, quem derrotar esse gigante deve ganhar algum prêmio? E ele começa a perguntar, a hora que o irmão dele vê, você viu o que o irmão dele falou para ele? O que você está fazendo aqui, Davi? Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas? Ele desmerece o Davi. O próprio irmão mais velho está desmerecendo o fato dele ser um pastor, dele ser pastor de ovelha, dele não ter muitas ovelhas. Ele tinha poucas ovelhinhas, mas ele era pastor. Então ele faz questão de humilhar o Davi várias vezes, chamando ele de presunçoso, falando que o coração dele é mau, falando aquelas poucas ovelhas, ou seja, nem para ter muita ovelha, você é pastor de fajuto, e fala que o coração dele é mau e que é presunçoso. Ele tinha ido lá levar comida. Ele chegou lá
tendo feito uma viagem, ele acordou de madrugada e quando o irmão dele só vê ele conversando, o irmão dele solta essa. Ele foi humilhado ali, na frente de todo mundo. Ele não responde, ele não é grosso, não fala com raiva, ele tinha domínio próprio. Ele devolve uma pergunta, mas eu não posso nem perguntar, não posso nem conversar. E ele troca a pessoa, ele pensa, vou falar com outra pessoa, meu irmão não é a pessoa que vai me responder. Nisso, ele fala que ele vai lutar. E ele fala que não é ele que vai lutar a batalha, é o Senhor que o livra das garras do leão, das garras do urso, que vai ganhar essa batalha. Então é o Senhor que está lutando a tua batalha, não é você. Não é você com a força do teu braço. E eu quero que você entenda que quando Saul veste Davi com todas aquelas vestes pesadas, carregadas, Davi fala assim, não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Você está carregando hoje muita coisa que você não precisa carregar. Você está vestindo vestes, armaduras, que está te fazendo impedir de ir para frente, de caminhar com leveza. Deixe as coisas para trás. O Senhor te convida agora a você olhar para você mesmo. Quais são as máscaras que você tem usado para se proteger? Quais são as mágoas dentro do teu coração? Quais são as armaduras que você tem colocado que você não está conseguindo mais avançar? O que você precisa se libertar hoje? Porque você não está acostumado com isso. Você achou que se acostumou com essa armadura pesada, com isso que está ferindo o teu coração. Talvez seja uma mágoa, uma falta de perdão, um ressentimento, um trauma que você não consegue esquecer. Talvez seja uma máscara que você usa para a sociedade, para buscar a aprovação das pessoas. Porque você quer agradar as outras pessoas, porque talvez você não tenha sentido amor em casa, e aí você vive na busca incansável de aprovação. Você não está errado por ser assim, por pensar dessa forma, não tem nada errado com você. Mas o Senhor te convida hoje a você soltar essas armaduras, a você se livrar, livra do peso, porque Deus vai com você. Você não precisa usar armadura nenhuma. Quem vai lutar as tuas batalhas é o próprio Deus de Israel. É Ele que está lutando e agora eu quero orar pela tua vida. Parte mais importante aqui, além da palavra, é a oração que a gente vai fazer aqui para Deus, entregando tudo. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos começar agora. Senhor, meu Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, Pai. O Senhor, que é o Pai mais maravilhoso desse mundo, Senhor, nós te amamos. Vem, Espírito Santo de Deus, se faça presente aqui. Pai, vem tocando cada pessoa que está me escutando agora, cada alma. Vem tirando toda ansiedade, toda depressão, toda angústia, todo espírito de morte, todo sentimento de rejeição, dessa pessoa não se sentir amada, dessa pessoa não se sentir cuidada, dela não se achar merecedora, Senhor. Vem tirando todas as travas da vida dela, Pai. Vem tirando toda a dor que ainda não saiu. Vem tirando todo o trauma, Pai. Vem tirando toda a mágoa. Vem liberando perdão, Pai. Lava essa pessoa da ponta da cabeça à planta dos pés com o sangue precioso de Jesus. Traz a tua pureza, Pai. Que ela se perdoe dos próprios pecados. Livra ela dos vícios, Pai. Livra ela das coisas ruins. Livra ela de pornografia, do alcoolismo, de raiva, de sentimentos que não são do Senhor, Pai. Cuida dela, cuida da família, dá todo o livramento. E eu te agradeço por atender todos os pedidos de oração que ela fez no caderninho, Pai. Eu te agradeço por tudo isso, porque o Senhor é o nosso pastor perfeito, maravilhoso, e é o Senhor que responde às orações. Nós te amamos em nome de Jesus. Amém. Meu filho, minha filha, eu te amo. Eu te amo. Se eu não falei que eu te amo hoje, eu tô falando agora. Tira a foto da tua Bíblia, me marca, me manda lá no Instagram, me marca nos stories. Só assim eu consigo repostar. Você é uma mulher rara, viu? E você é um homem de valor. Que Deus te abençoe.